Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos prestigia sempre aos domingos, interage, manda sua dúvida, vem consumir as nossas várias áreas do direito que colocamos à disposição para a sua participação no Boca no Trombone. Está na tela, ó. Está na tela, inclusive, o nosso QR Code aí para você pegar o seu celular, né, e abrir a sua câmera e fazer a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube. E, claro, também o nosso WhatsApp para suas mensagens, suas dúvidas, que serão muitas, porque olha só o time que está aqui. Na edição de hoje, na área previdenciária, o doutor Marcelo Bittencourt, o doutor Pedro Marcon na área do direito trabalhista, a nossa especialista no direito do consumidor, a doutora Luciane Marques, e o doutor Fausto Mânica na área do direito de família. Mas tem mais conteúdo para a edição de hoje. Olha só o que a gente preparou. Tem o informe sindical com o recado dos aposentados em nome da FETAPERGS. Hoje é dia de garantias agrárias para você que é produtor rural. E também o Minuto Tributário, atualizando as demandas do direito tributário na edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Bem, o conteúdo é vasto, então direto e reto para as dúvidas aqui. Primeira para o senhor, doutor Marcelo Bittencourt, na área previdenciária da ANA. Meu esposo foi aposentado com a especial, trabalhando em siderúrgica em 1994 com 10 salários mínimos. Tem direito a revisar os valores? Muito bom dia, doutor Marcelo, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas aqui que acompanham no programa. Bom, veja, essa é uma dúvida constante, que a pessoa quando se aposenta, ela aposenta visualizando um salário mínimo e passados muitos anos há uma decomposição desse salário mínimo. Por quê? Porque a correção dos benefícios previdenciários ela é pelo INPC. Ao passo que o valor do salário mínimo ele é reajustado pelo INPC mais um ganho real. Então, o que acaba acontecendo? Ao longo do tempo, há um descompasso do benefício previdenciário com o salário mínimo. Então, por esse motivo, não tem direito a uma revisão. Talvez por um outro motivo, atividade especial não reconhecida, mas vale a pena consultar um advogado da sua confiança. Obrigado, doutor. Questão do direito trabalhista para o doutor Pedro Marcon Jorge. Trabalha há 30 anos. Queria saber se tem o direito ao quinquênio. Meu ramo é industriário, doutor Pedro. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas de programa. Senhor Jorge, o quinquênio não é previsto na CLT. Tá? Ele normalmente tem previsão nas convenções coletivas de trabalho. Então lá o senhor tem que verificar direto no sindicato da sua categoria, nessa convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, se existe a previsão do pagamento do quinquênio para aí exigir esse pagamento desse adicional. Obrigado, doutor. Estamos recebendo a nossa especialista no direito do consumidor, ela que assina o quadro Consumidor em Destaque aqui no Boca no Trombone, a doutora Luciane Marques. Doutora, o Adilerson. Minha mulher comprou uma cortina na Shopee. O pedido foi de cortina de 4 metros por 2,60. Foi pago por Pix em fevereiro desse ano. A cortina foi entregue na portaria do meu condomínio, mas estávamos viajando. Quando abrimos o produto, notamos que só continha uma parte da cortina. Minha mulher reclamou, mas não adiantou, porque o prazo para devolver já havia expirado. E agora, doutora Luciane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de bancada. A Dilerson é o seguinte, para ti e para todos os consumidores, o prazo que o site dá, que a loja dá, é o prazo deles. E a esse prazo tem que ser acrescido os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Então, não é ali, por exemplo, uma semana do direito de desistência, né, que a Shopee fala. Tem esse prazo e mais 90 dias. O que tu faz? Procura o PROCON, registra uma reclamação e também tem um site do governo que é mais específico para essas plataformas, esses aplicativos de compra online. Então, o site é consumidor.gov.br. Faz uma reclamação e eles vão entrar em contato com, no caso, com a Shopee, né? E esse tipo de reclamação costuma surtir efeito. Tá ótimo. Obrigado, doutora. Recebemos também o doutor Fausto Mânica, ele que é especialista no direito de família, assina o quadro aqui, Casos de Família. Doutor, final do telefone 4236. A pensão alimentícia paga aos filhos vai até que idade? Essa que é uma pergunta bem comum essa, doutor Fausto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, colegas. Bom dia, doutor Solano. Bom dia ao... Essa questão ela é corriqueira aí no nosso trabalho, né? E geralmente
as pessoas fazem uma compreensão errônea dela. Se computa aos 18 anos a maioridade. Tem que ver a capacidade financeira do alimentado, se ele tem condições de se bancar, de se cobrir as suas despesas, suspende-se aos 18 anos. Ou então aos 24, se estiver estudando, dentro de um limiar em que se observa uma capacidade financeira para isso. Pode-se avançar alguns anos a mais dentro de uma caracterização aí de necessidade. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente. Você pode continuar mandando a sua dúvida, direito previdenciário, trabalhista, do consumidor e de família. Espaço de opinião, está chegando o primeiro, que é assinado pela FETAPERX. Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos. Hoje queremos sugerir aos nossos aposentados ou pensionistas que são associados a uma entidade de base. A nossa sugestão é de que visite a associação, se não costuma ir toda semana, participar de atividade e outros mais, usufruir dos benefícios. Visite a associação, procure, se aparecer no seu contra-cheque desconto para a COBAP, vá lá na associação, que o senhor é filiado, lembre-se que o processo é feito de desconto do INSS pela COBAP. Então, você precisa visitar a associação, você precisa participar das atividades e avaliar. No momento que o senhor não quer mais ser associado, vá até a associação, justifique o motivo, mas procure participar, porque é importante. É lá na associação que nós recebemos muitas orientações, podemos saber quais são os seus benefícios e também usufruir desses benefícios. Porque as nossas entidades de base fazem muitas atividades, têm muitos convênios, têm muitos benefícios para os nossos aposentados. Agora depende do senhor, da senhora, que são filiados, são associados, de participar, de ser efetivos na entidade e contribuir, colaborar para que os outros também se sintam felizes. É isso que nós precisamos. Participe ativamente da sua associação. Abraço, bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, da nossa FETAPERX. Mais consultoria, o doutor Marcelo Bittencourt está conosco, em nome do BM Advogados, respondendo às dúvidas previdenciárias. Doutor, o Fábio tem 25 de carteira. Desses, trabalhei no posto de gasolina por 15 anos, recebendo insalubridade. Tenho chance de aposentadoria? Bom dia, senhor Fábio. Para poder lhe dizer com precisão, teríamos que ter mais elementos, né? O senhor não fala a sua idade, por exemplo. Então, nós temos que verificar a questão da idade. Tem vários requisitos, né? Ou possibilidades, melhor dizendo. É aposentadoria por idade, aposentadoria por pontos, aposentadoria por pedágio. Então, teria que consultar um advogado, levar todos esses elementos, mas importante, quanto ao seu tempo especial, tem que pedir um PPP da sua empresa para que esse tempo depois possa futuramente encaminhar como atividade especial. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida aqui na nossa consultoria trabalhista. A gente está recebendo o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados. Doutor, o Miguel lá de Guaíba. A empresa que trabalho está mudando a jornada de trabalho, das 7h50 às 17h38 para as 5h50 e às 15h38. Porém, não deram nenhum aviso aos funcionários. Pode isso perante as leis trabalhistas? No nosso contrato está descrito o nosso horário atual de trabalho. Bom dia, Miguel. Toda alteração no contrato de trabalho ela tem que ser previamente comunicada aos empregados. A empresa pode sim escolher os horários de trabalho de seus funcionários, né? Está dentro do poder diretivo do empregador, só que toda e qualquer mudança ela tem que ser previamente avisada, senão é uma mudança lesiva e aí seria uma mudança ilícita no horário de trabalho. Então a empresa pode sim mudar o horário de trabalho desde que comunique previamente aos empregados e que essas mudanças sejam justificadas. Obrigado, doutor. Questão dos consumidores, a gente recebe a doutora Luciane Marques, ela é especialista dentro do nosso quadro Consumidor em Destaque. O Newton pergunta, doutora,
quem deposita suas economias em um banco e este banco declara falência, como fica? O correntista perde o seu dinheiro pela esperteza do banco? Tá meio brabo o seu Newton aqui, doutora. Com razão, imagina guardar o teu rico dinheirinho a vida inteira e depois chegar lá o banco vai à falência, mas não é assim, Newton. Todos os bancos no Brasil, eles têm que estar ligados à FGC, que é a Fundação Garantidora de Créditos. Então, assim, qualquer valor até R$250 mil, se houver recuperação judicial ou falência do banco, a FGC garante ao correntista a devolução desse dinheiro. Mas daí não é mais assim, vai lá no boca do caixa e saca o teu dinheiro. Né? Quando há um caso em que há um pedido de falência ou recuperação de uma instituição bancária, a FGC vai publicar no seu site, né? E vai disponibilizar daí, então, todos os critérios e tudo que precisa ser feito para a pessoa resgatar o seu dinheiro. Mas até R$250 mil não é perdido. Depois disso, entra na fila dos credores da falência. Certo, obrigado, doutora. Mais uma dúvida do direito de família para o doutor Fausto Mânica. Vem lá de São Jerônimo. Ela é encaminhada pelo nosso telespectador, o Paulo. Paulo lá de São Jerônimo. Minha companheira tem 2 crianças de 10 e 14 anos. A ex-cunhada dela veio e pegou as crianças para passarem as férias com ela. Pediu os documentos das crianças, pois ela mora na região metropolitana e não quer devolver. Ela tem mais condições financeiras que nós, porém me denunciou por maus tratos. Nunca bati nas crianças. O que faço, doutor Fausto? Bom dia. Nessa circunstância, o senhor tem que procurar os meios legais aí através de um advogado da sua confiança e apresentar uma defesa quanto a isso. Pode ser até com o auxílio da sua ex-companheira, comprovando aí as suas alegações de que não agrediu e nunca bateu nas crianças aí. Certo, obrigado. Siga mandando a sua dúvida do direito previdenciário, trabalhista, do consumidor e de família para os nossos advogados, nossos especialistas para interagirem com você. Quer entender um pouquinho mais do direito tributário? Temos quadro para isso. Está no ar a edição de hoje do Minuto Tributário. Muito bom dia, Paulo Solano. Foi aprovada no final do ano passado, foi aprovada a reoneração da folha de pagamento. Ou seja, vai ser afetando 17 setores da economia, e calçados, call center, confecções de vestuários, construção civil, enfim, setores que empregam bastante. Né? O governo que antes pegava a contribuição previdenciária a partir do faturamento, aí uma alíquota de até 4,5%, agora quer voltar a tributar a contribuição previdenciária a partir da folha de salários. E isso reonera a folha de pagamento, por isso o nome. O que a gente tem? O STF recentemente suspendeu por 60 dias o processo que traz a reoneração, a discussão sobre a reoneração da folha. Por que foi parar no STF? Porque lá atrás não houve um acordo entre o Executivo e o Legislativo sobre a reoneração da folha. O Executivo reclama que a prorrogação aprovada pelo Legislativo não está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não tem receita suficiente, né, para deixar de onerar a folha de pagamento. Em resumo, é isso. A discussão foi para o STF e agora o STF é quem vai decidir sobre esse assunto. E ao decidir sobre esse assunto, o STF tomou uma seguinte medida, vai suspender por um tempo, temos até dia 20 de maio deste mês, então, para que o Executivo e o Legislativo cheguem num consenso, sob pena de, ao final desse prazo, não havendo consenso, a gente talvez venha a sofrer a reoneração imediata da folha de pagamento em alíquota cheia, que é 20%. Então, vamos ficar atentos aí ao desenrolar dessa história e eu trago aqui as atualizações sempre em primeira mão para vocês no Minuto Tributário. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado, nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, sempre trazendo as últimas do direito dos tributos. Vamos com mais uma aqui na área previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt. Doutor, a Maria lá de Santa Maria. Uma pessoa que recebe benefício pode se casar no civil?
Dúvida lá da boca do monte, doutor Marcelo. Perfeito. Senhora Maria, a senhora pode se casar, com certeza, não há nenhum impedimento ou prejuízo no seu benefício. Uma questão que talvez a senhora tenha se questionado é com relação a uma possível pensão, né? E é uma dúvida recorrente essa situação de acumular o benefício, uma aposentadoria, por exemplo, com a pensão. Também é importante esclarecer, pode sim ser acumulado o benefício previdenciário com a pensão. O que vai acontecer é quando do encaminhamento, o beneficiário vai escolher um dos dois, qual é o maior benefício, esse benefício vai receber na integralidade e aquele benefício menor vai ter um percentual de dedução do mesmo. Obrigado, doutor. Questão do direito do trabalho, quem está com a gente é o doutor Pedro Marcon. A Ana Paula, lá de Viamão, doutor. Meu esposo trabalhou 14 anos e 5 meses em um sítio como caseiro e recebeu 12 mil reais de rescisão. Está correto esse valor, doutor Pedro? Bom dia, Ana Paula. Só com essas informações a gente não tem como precisar se a rescisão foi paga corretamente, tá? Por isso depende de vários fatores. O valor do salário, se havia férias vencidas. Com todas essas informações, então, saberia dizer qual que é o valor correto da rescisão. Então, o ideal é levar o termo de rescisão a um advogado de sua confiança para fazer esse recálculo e ver se as verbas rescisórias foram pagas corretamente. Excelente, obrigado, doutor. A gente tem mais uma dúvida dos consumidores. A doutora Luciane Marques está com a gente na edição do Boca no Trombone. A Vera Lúcia, doutora. Fiz a reconstituição dos meus dentes, mas o dentista sempre adia meu atendimento. Cada vez que eu vou, ele faz tudo errado. Ao invés de arrumar, estragou vários dentes que já estavam prontos. Paguei implantes e não colocou, e ele mesmo fez o implante. Estou desconfiada que não é titânio. Comecei o tratamento em 2016 e vários dentes quebraram porque as facetas são fracas e tem que refazer os implantes. Pago tudo e não tenho o tratamento correto. Sou pensionista com renda de um salário e pouco. O que faço, doutora Luciane? Dona Vera, a senhora faz o seguinte, a senhora vai procurar um outro dentista, vai fazer tudo direitinho e vai cobrar desse profissional na justiça. A senhora vai ter que entrar na justiça, fazer perícia para comprovar qual foi o material que foi utilizado no implante, comprovar que todos esses problemas que a senhora está tendo com relação ao mau serviço prestado e à utilização de material de baixa qualidade, né? Enfim, comprovar que a culpa é desse dentista e ainda todo esse tempo que a senhora é inaceitável, todo esse tempo que a senhora está passando, isso deve ser um grande sofrimento, né? Desde 2016, e a gente sabe que é um procedimento doloroso. Então, se fosse comigo, e o que eu recomendaria aos meus clientes? Procura outro profissional, vai fazendo seus dentes, alivia as dores, fica com tudo bonitinho e bota na justiça cobrando a indenização de todos esses gastos que a senhora teve ao longo dos anos e ainda danos morais, porque isso com certeza traz um sofrimento. Perfeito. Doutor Fausto, mais uma para o senhor aqui do Direito de Família, o Alceni. Posso revogar a pensão alimentícia, doutor? Seu Alceni, bom dia. O termo não é revogar, e sim é exonerar. Se o senhor cumpriu os requisitos lá de que não há mais a necessidade ou chegou na idade que não é mais necessário o pagamento da pensão, o senhor pode ingressar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Tá certo. Obrigado aos doutores que seguem com a gente nas consultorias. O papo é contigo, produtor rural. Sim, porque está chegando o seu quadro. No ar, o nosso Garantias Agrárias. Muito bom dia, telespectadores do Boca no Trombone. Muito bom dia, doutor Solano. Hoje nós vamos conversar sobre o condomínio rural. O que é o condomínio rural? É quando mais de uma pessoa detém a propriedade de uma área. Essas pessoas podem explorar esta área de forma conjunta ou individualmente, sem que tenha a divisão da propriedade, divisão física da propriedade. Era muito comum, especialmente no passado, que o condomínio rural fosse confundido com uma pessoa jurídica. As pessoas transacionavam, compravam insumos, vendiam produtos em nome do condomínio. Entretanto, isso não é o correto. O condomínio rural, ele é apenas
a propriedade conjunta de uma mesma área, não se confunde com uma empresa, portanto ele não pode ser titular de direitos e nem obrigações, não pode tomar financiamento, não pode comprar e vender produtos agrícolas. É importante então que se tenha que o condomínio precisa ter regras claras sobre como os coproprietários vão explorar esta área, seja ela em conjunto ou separadamente. A estipulação de regras claras vai evitar conflitos e disputas entre os condôminos. É muito importante também que o coproprietário ele não pode ser obrigado a permanecer neste condomínio rural. Caso ele deseje vender a sua parte, ele pode fazer isso oferecendo aos demais proprietários, e se não houver um ajuste, ou então se for impossível dividir fisicamente a área que é composta desta copropriedade, pode-se pedir judicialmente a alienação de toda a área e assim a divisão dos valores e o desfazimento desta copropriedade. Hoje nós falamos então sobre condomínio rural. Até a próxima. Muito obrigado ao doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista na área do direito rural. Rapidinho, antes do nosso intervalo, doutor Marcelo, o Sérgio, meu processo está para APS implantação de benefício. Aguardo há 12 meses pela minha aposentadoria. Essa demora é normal? Bom, essa demora ela não é normal, né? Mas infelizmente ela acaba ocorrendo quando se tem um processo judicial, se tem uma sentença em definitivo, o INSS está demorando para fazer a implantação desse benefício. O que os profissionais, colegas advogados têm feito? Tem que pedir multa diária para poder penalizar o INSS por conta dessa demora que é injustificável. Obrigado, doutor. Uma dúvida trabalhista, final do fone aqui, doutor Pedro 5341. Sou da Bahia. Quero saber mais sobre a rescisão indireta. Melhor não falar o meu nome. Bom, esse tema da rescisão indireta é uma dúvida muito frequente, que é quando o empregado entra com uma ação trabalhista pedindo que a empresa, o empregador, dispense sem justa causa em virtude de algum descumprimento contratual. Então, esse descumprimento contratual ele tem que ser grave. Atraso no pagamento de salário, não pagamento de fundo de garantia, faz horas extras e não recebe, enfim. Se tiver algum descumprimento grave do contrato de trabalho, o empregado pode entrar com uma ação trabalhista pedindo para que o contrato seja rescindido e que a dispensa seja sem justa causa e o empregador tem que pagar as verbas trabalhistas. Tá certo. Obrigado aos doutores. A gente vai para a paradinha que é rápida, rapidíssima e já volta com mais Boca no Trombone. Atenção! Fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo e vamos atender as últimas aqui na nossa consultoria na área previdenciária. O doutor Marcelo Bittencourt responde para o Luiz. Tenho 50 anos e 32 de carteira assinada, sendo 10 de tempo especial. Posso me aposentar, doutor? Bom dia, senhor Luiz. Bom, pelo cálculo que eu fiz aqui de cabeça, né, nós teríamos que ver com mais detalhes, mas o senhor não teria direito e a regra mais próxima que o senhor vai ter é a regra de pedágio de 100%. Procure um advogado que ele vai poder lhe auxiliar com mais detalhes nesse seu caso. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida do direito trabalhista para o doutor Pedro Marcon, o Osmar de Gravataí.
Atualmente tenho artrose no pé esquerdo, adquiri também no pé direito, devido a movimentos repetitivos e forçados dos pés no trabalho. Isso caracteriza doença adquirida no trabalho e a empresa deve emitir a CAT, doutor? Bom dia, Osmar. Se ficar comprovado que esses movimentos repetitivos causaram esse tipo de doença, sim. Seria uma doença ocupacional adquirida no ambiente de trabalho e essa doença ela se equipara a acidente de trabalho. Então, o senhor deve fazer isso através de um atestado médico, um laudo médico, ou até mesmo numa perícia, para comprovar que essa doença foi adquirida no ambiente de trabalho e aí responsabilizar, reconhecer o acidente de trabalho. Obrigado, doutor. Dúvida dos consumidores para a nossa especialista, a doutora Luciane Marques. A Viviane, doutora. Peguei Natura para vender e vendi para algumas pessoas no caderno e agora não me pagam. O que posso fazer, doutora? Viviane, tu pode colocar na justiça ali no juizado especial, vai ali no fórum, não tem custo nenhum para ti. Se tiver alguma coisa, conversa de WhatsApp, algum indício de prova de que essas pessoas devem para ti, né? Ou então manda uma notificação extrajudicial, uma cartinha mesmo, bota no correio com AR e usa isso como indício de prova. E das próximas vezes faz que nem que seja um papelzinho dizendo eu devo para a Viviane, para ti não passar por essa situação novamente. Se acautelar no caso, né? E mais uma dúvida do direito familiar, doutor Fausto Mânica é o nosso especialista, o Eloy lá de Carlos Barbosa, doutor. Meu irmão não quer fazer inventário. E agora? Uma dúvida lá da Serra essa, doutor. Eloy, bom dia. Ele não quer fazer um inventário, mas tu podes fazer, tu podes buscar um advogado da sua confiança aí e de posse dos documentos ingressar com a ação de inventário. Tá certo. Quero agradecer ao doutor Marcelo Bittencourt. Volte sempre aí a atender os segurados e seguradas, doutor. Bom domingo. Obrigado. Um bom domingo. Um abraço a ti, Solano, os colegas e os telespectadores. Doutor Pedro, alegria tê-lo aqui. Trabalhadores sempre satisfeitos aí com a sua consultoria. Eu que agradeço pelo espaço e oportunidade. Um ótimo domingo a todos. Doutora Luciane, muitas dúvidas aí dos consumidores. Volte sempre. Obrigada, doutor Solano. É sempre um prazer estar aqui resolvendo as questões dos nossos telespectadores e consumidores, do nosso Brasilzão. Doutor Fausto, direito de família sempre é pauta aqui no Boca, hein? Volte mais vezes. Muito obrigado, doutor Solano. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado à turma dos estúdios aqui, Marcelo, Pedro, Luciane e Fausto, que interagiram com vocês durante essa edição. Durante a semana, você sabe, né? Aproveita, pega o seu celular, abre a tua câmera e faz a tua inscrição agora no nosso canal do YouTube, que o Bate-Bola é lá. Tem muito conteúdo por lá. E no domingo que vem, o que temos? Temos mais Boca no Trombone aqui na Band TV, a partir das 8h30. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.